Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. A temática que eu vou desenvolver neste vídeo, ela já foi devidamente analisada, rebatida, debatida em outros vídeos, né, que é a inflação. É que como o IBGE divulgou o IPCA de setembro, né, que foi de 0,64% e o NPC de 0,87%, e então eu gostaria de fazer algumas análises com vocês. Muito embora, repito, é uma matéria já debatida, já em outros vídeos, no blog, não falta assunto sobre inflação, né? Bom, vamos ver aqui algumas características dessa inflação, né? Bom, então, bom, qual é a diferença, inclusive, né? Vamos ver primeiro pela diferença, né? Que eu também já falei para vocês também, entre o IPCA e o INPC. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ele indica a variação do custo de vida das famílias que obtêm um rendimento entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, capta a classe média. O INPC também vai verificar o custo de vida das famílias, né? Porém, elas têm um rendimento entre 1 até 5 salários mínimos, ou seja, não alcança a classe média mesmo. A periodicidade é a mesma, ou seja, é o mês civil. Ok? Eu estou falando isso porque tem o IPCA 15, que é a periodicidade diferente. Nós já conversamos inclusive sobre isso, né? Vamos ver algumas particularidades desse IPCA aqui. Pouca coisa para falar, nós já falamos tanto de inflação, né? Aqui eu não vou falar das causas da inflação, eu vou apenas tecer alguns comentários sobre a inflação, porque em outros vídeos eu já falei isso, sobre as causas da inflação, né? Então, não vou ficar repetitivo, né? Mas, então, o IPCA no Brasil foi de 0,64%. O índice alimentação e bebidas aumentou em setembro, né, de 2020, né, 2,28%. A habitação teve um aumento de 0,37%. Artigos de residência, 1%. Vestuário, 0,37%, até que realmente esse segmento está muito fraco, né? Transporte teve um aumento de 0,7%. Uma outra surpresa aqui, né? Saúde e cuidados pessoais teve um declínio de 0,64%. Interessante, né? Porque nesse tempo de pandemia, tempo de comprar remédio, né? Todo mundo tem o seu remédio milagroso, né? Eu, como sou economista, não me meto nessa questão, né? Despesas pessoais teve um aumento de 0,09%. Educação, a educação teve uma redução de 0,09%. Mas existe até uma justificativa, né? Porque essa verticalização horizontal, né? A volta às aulas, quer dizer,
Eu acho que a aula virtual, ela não. Antigamente nós falávamos, né? Não, no futuro a aula será virtual. Para mim hoje é presente. A minha neta, por exemplo, ela está se adaptando muito bem no celular, com a aula virtual, tranquilo. Agora, nós temos que analisar o seguinte: grande parte da sociedade, né, as pessoas que têm uma renda muito pequena, baixa renda mesmo, né? Não tem condições, às vezes, de comprar um celular com toda aquela potencialidade que surge no mercado, modernidade, esses avanços, né, técnicos dos celulares, né? Da minha filha, não sei, não é de última geração, porque eu acho que não existe última geração, né? Quando você pensa que está na última geração, surge um outro celular, né? Mas, e a comunicação, por incrível que pareça, no Brasil aumentou 0,15%. Agora vamos ver esse percentual em termos de Brasil. No Brasil, o que houve de crescimento no Brasil, né? Bom, no Brasil inteiro, o IPCA, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, mensura o consumo das famílias que obtêm um rendimento entre 1 até 40 salários mínimos, ou seja, classe média. Então, em setembro de 2020, no Brasil, o IPCA aumentou 0,64%. Rio Branco, né, lá no Acre, né, está de boa, 1,19%. São Luís, Maranhão, 1%. Aracaju, Sergipe, 0,73%. Campo Grande aumentou bem, hein? O IPCA foi de 1,26% no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Goiânia, 1,03%. Brasília, 0,37%. É porque, naturalmente, essa pandemia, os deputados não devem estar consumindo muito. Então, muito brincando, hein, pessoal? Isso é uma mera brincadeira, né? Não é bem por isso, não. Belém, lá no Pará, o IPCA foi de 0,95%. Fortaleza, terra de dois irmãos brabos. Os sujeitos são peitudos, hein? Não tem medo, não. Os caras passam com trator, reto extravadeira, vai passando, né? Vai derrubando. Mas se deu mal. 1,22%. Recife, 0,78%. Salvador, 0,23%. Belo Horizonte, 0,76%. Grande Vitória, 0,83%. Rio de Janeiro, minha cidadezinha aqui, 0,62%. São Paulo, 0,44%. Curitiba, Paraná, 0,71%. E Porto Alegre, aquela turma lá do Grêmio, 0,68% de aumento. Então, esse foi o comportamento do IPCA. Eu, particularmente, se nós analisarmos a situação, o caos, né, em que vivemos, nós estamos em caos, né?
Vamos ver, vamos querer comparar Brasil com Itália, Brasil com Alemanha, Brasil com Inglaterra, não, que eu já conversei com vocês sobre isso. O agente econômico britânico, o agente econômico alemão, ele é muito diferente, né? Tem uma capacidade econômica muito maior do que a nossa. Então ele tem condições de resistir, né, com mais facilidade uma crise. É claro que quando a crise vem um falecimento, né, aí já é outra questão. Eu estou falando em termos de rendimento, né, capacidade econômica. Né? Muito bem, mas notem só que o INPC, que mensura o consumo das famílias que tem um rendimento de 1 até 5 salários mínimos, o INPC, no período de janeiro de 2020 a setembro também de 2020, teve um aumento de 2,04%. Deixa eu fazer o cálculo para vocês aqui do IPCA. Eu faço aqui tudo na hora. O IPCA também, considerando janeiro de 2020 até setembro do mesmo ano, ele teve um aumento de 1,34%. Aí vocês devem estar constatando assim, puxa vida, né? O IPCA aumenta mais porque ele alcança a classe média, né? O IPCA ele não mensura o consumo das famílias que têm um rendimento entre 1 até 40 salários mínimos. Veja bem, neste ano de 2020, sim. Mas eu desenvolvi uma tabelazinha para vocês, que eu vou botar no blog, aí vocês... Que não dá, aqui não tem como botar a tabela, vai uma confusão danada, tem que chamar um expert no assunto, eu não sei botar essa tabela aqui, não tem como, né? Não, tem como sim, eu que não sei, né? Mas se nós considerarmos 2010, janeiro de 2010 até setembro de 2020, o INPC, notem só, eu estou falando de janeiro de 2010 até setembro de 2020, é um período relativamente longo, né? Não é isso? O INPC aumentou 59, opa, papai do céu, 79,54%. Né? E o IPCA, que vai medir, né, a variação dos preços consumidos, né, pelaquela classe que ganha entre 1 até 40 salários mínimos, né? A inflação foi de R$ 1.786, ou seja, ela não foi tão grande quanto se imaginava, né? O INPC 79,54% e o IPCA 78,68%. Quer dizer, a inflação ela não foi tão assim, a diferença não foi tão grande. A diferença muito pequena aqui. Vou até repetir para vocês, porque os números eles são muito, né? Eles podem até nos enganar, né? Quanto mais quando quem está falando não está de óculos, né? Mas eu vou aumentar aqui o Excel. Peraí. Eu tenho um recurso aqui, rapaz. Excel eu manjo. Excel, sistema eu não sei nada, mas de Excel eu conheço. Então, o IPCA, nesse período de janeiro de 2010 até setembro de 2020, né? O INPC
né, que mensura a variação dos produtos, né, daquelas pessoas que têm um rendimento de 1 até 5 salários mínimos, aumentou 79,54%. E o IPCA, que é referente ao consumo das pessoas que oferem um salário de 1 até 40 salários mínimos, portanto, a classe média, né, alcança a classe média, foi de 78,68%. Perceberam? É uma diferença pequena. Não houve uma grande diferença, né? Que até dá para imaginar, não, já que e eu botei também por ano também, vou botar na tabela, no blog, aí vocês vão ver direitinho. Eu tenho essa série, desde que ela teve início mesmo, né? Lá na década de 80, né? Mas aí também é demais também para vocês, né? Mas a princípio parece que o IPCA, né? São pessoas da classe média, né, de 1 a 40 salários mínimos, né, oferem, né, a variação dos bens e serviços, né, dessa classe, né, que tem um poder aquisitivo maior, né, não aumentou tanto assim. Ao contrário, foi até menor, né? Pelo INPC, 79,54%. E pelo IPCA, que ganha de 1 a 40 salários mínimos, né, o aumento foi de 78,68%, botando em duas casas decimais. Na verdade, tem muito mais casas decimais, mas estou trabalhando com duas casas decimais para não atrapalhar. Mas então a base da nossa economia é essa. O Copom hoje, antes de eu começar a editar aqui, continua com a taxa Selic em 2% e deve continuar mesmo, porque o governo está passando uma situação muito difícil, a sociedade está passando. Quando eu falo governo, nós. Porque o Tesouro Nacional. Quem é o Tesouro Nacional? Nós que pagamos os tributos. Ora, mas então o Tesouro Nacional, o governo federal mesmo, né? E estados e municípios também estão passando por uma fase muito difícil. Então o governo tem que fazer o possível para controlar a taxa de juros. Não é controlar, é operar no sentido de reduzir a taxa de juros. A problemática reside no cartel. Porque quem vai no BNDES, grandes empresas, né, vai no BNDES que não precisa. Basicamente isso. Eu estou brincando, claro que muitos precisam, né? Mas lá no final do balcão, a taxa de juros ela continua muito elevada para desconto de duplicata, financiamento de capital de giro, continua muito elevado. Não está nada fácil do empresário, né, financiar o seu capital de giro, né, ou efetuar desconto de duplicatas. Tem um custo elevado, né? E o governo, claro, livre concorrência, né? Livre concorrência, são só 3, né? E eu até falo, eu sou cliente de uma delas, eu sou cliente, né? O pessoal lá, setor, eu sou cliente deles. O que eu posso fazer? Não tenho onde escolher, né? Então, eu não tenho. Pessoal, mas por hoje seria isso mesmo. Ainda bem que o Copom continuou com a taxa de Selic de 2%, né? Não me fez nenhuma maluquice de aumentar, né? Aumentar para quê? Para desaquecer a economia? A economia não está desaquecida já, pô. Não é isso?
Não há nenhuma necessidade de desaquecer a economia, muito pelo contrário. A economia teria que ser realmente incrementada, né? A demanda agregada, o consumo, né? Tanto o consumo das famílias, o investimento privado, devem aumentar para poder gerar emprego, gerar renda, né? Porque o governo ele está impossibilitado. Esse auxílio emergencial, por exemplo, isso aí feriu meta fiscal, meta disso, meta daquilo. Agora, tem as digitais do Bolsonaro, eu sempre repito isso e gosto de repetir, porque pela equipe econômica, esse auxílio emergencial, que era de R$ 600, agora é 300, né? E vai ter que acabar um dia, né? Isso não pode ser perpetuar, né? com esse auxílio, porque nenhum governo teria condições, né? Pessoal, mas por hoje é só, esperando que a inflação diminua mesmo. Agora, mais do que isso, que o nível de emprego aumente, que a inflação, como vocês sabem, né, isso é uma média, né, Brasil inteiro, você está medindo o preço desde lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, até lá no Acre, entendeu? Quer dizer, uma média muito. Eu acho que a preocupação maior ainda é o nível de emprego, é a atividade econômica. Pessoal, muito obrigado, muita paz, muito amor, muita tranquilidade, muita suavidade, e que os nossos governantes, né, tenham sensibilidade social, né, para que nós possamos sair dessa crise, né, uma crise que veio assim de repente, né? Bom, de repente para nós, pobres mortais, né? Mas que o Brasil e o restante do mundo, o resto do mundo, todos somos um, né? Não é isso? Todos somos um. Né? Mas que nós possamos solucionar essa pandemia. Muito obrigado, muita paz, que assim seja, e assim está feito, graças a Deus.